Então, nós vamos conversar sobre a providência divina. E penso que na palavra de Deus, um dos trechos mais fortes que explicitam essa providência é Lucas capítulo 12, versículo 22. Ou Mateus capítulo 5 também fala sobre isso, né? Que fala sobre olhar as aves dos céus, Deus do campo. É um trecho que vocês conhecem bem. Então diz aqui em Lucas capítulo 12, versículo 22. Jesus disse aos seus discípulos: Eis porque eu vos digo, não vos preocupeis com vossa vida quanto ao que comereis, nem com o vosso corpo quanto ao que vestireis. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Observai as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, não têm adega nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que os pássaros. E quem dentre vós pode, à força das suas preocupações, prolongar por pouco que seja a sua existência? Se, portanto, não tendes poder para tão pouco, por que vos preocupardes quanto a todo o resto? Observai os lírios do campo, eles não fiam, não tecem. Ora, eu vos digo, o próprio Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim no meio dos campos a erva que hoje está lá e amanhã será lançada ao fogo, quanto o mais fará por vós, homens de pouca fé? Quanto a vós, não procureis o que comer, nem o que beber, e não vos atormenteis. Tudo isso os pagãos deste mundo procuram sem descanso. Vós, porém, o vosso Pai sabe que precisais disso. Procurai antes o seu reino, e isto vos será dado por acréscimo. Não temais, pequenino rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a compreensão da providência de Deus, ela está diretamente ligada à compreensão e ao entendimento da paternidade de Deus. Reparem que quando Jesus começa a falar aqui do cuidado de Deus, ele começa a falar numa dimensão de cuidado que somente um pai é capaz de ter para com seus filhos. Muitas vezes nós temos dificuldade em acreditar na providência de Deus, porque a ideia que nós temos de Deus é uma ideia errada. Vocês sabem que nós temos a tendência de projetar em Deus o nosso entendimento. E às vezes a gente tem um entendimento um pouco fora daquilo que foi revelado a nós por Jesus Cristo. Porque se eu quero ter a certeza de quem de fato Deus é, eu preciso estar ciosamente unido a Jesus Cristo, porque em Jesus nós podemos tocar o Pai, como ele diz lá no Evangelho de São João, eu e o Pai somos um. Na medida em que você olha para Cristo e você ouve a Cristo, você vai poder tocar na paternidade de Deus, porque Jesus Cristo veio nos revelar quem era o Pai. Por esta razão, uma das dificuldades que nós temos de compreender a providência de Deus, ela reside neste fato. Às vezes, o entendimento que nós temos de Deus não é um entendimento cristão. É um entendimento talvez de um ser superior, é um entendimento talvez de um Deus que criou todas as coisas, é um entendimento talvez errado de um Deus que está como que dentro de um computador a marcar os nossos erros e acertos, é um entendimento como um Deus que está distante, que nos criou, mas que não se preocupa com a realidade humana. Tudo isso entra em contradição ou é uma visão parcial de Deus. Por exemplo, dizer que Deus é criador é verdade, mas dizer que Ele apenas é criador é parcial. Dizer que Deus criou todas as coisas e que vive no céu sem se preocupar conosco não é uma ideia nem parcial, é uma ideia errada, porque Jesus Cristo veio nos revelar que Deus se preocupa conosco. Então, o primeiro ponto que a gente precisa mergulhar é qual é a compreensão de Deus que nós temos. Qual é a compreensão de Deus que eu, como cristão, tenho de Deus? Porque a partir desse entendimento de quem é Deus para mim, de como eu vejo Deus. Reparem, essa compreensão não é apenas uma compreensão intelectual nem conceitual. Porque a Bíblia diz que até os demônios acreditam, conceitualmente falando, na existência de Deus. A Bíblia diz, São Paulo fala sobre isso, que os demônios creem que Deus existe. Não basta apenas crer,
mas que tipo de crença nós temos em Deus. Então, quando a gente consegue deixar isso bem claro, qual é a compreensão de Deus que eu tenho, mais do que intelectual, qual é a compreensão profunda, espiritual que eu tenho de Deus, é a partir desse ponto que eu poderei atingir as pessoas para falar da realidade da providência. Porque se as pessoas não entenderem Deus como Pai, elas não entenderão também a gratuidade do seu amor. A comparação que Jesus Cristo fez de Deus como Pai, que não é mais do que uma comparação, é uma identificação para a gente poder compreender quem Deus é, ela é muito feliz. Porque, de maneira geral, a imagem que nós temos do Pai é uma imagem positiva. Claro, eu não estou falando aqui das imperfeições que os pais possuem. Todos os pais têm imperfeições. Eu sou pai e também tenho imperfeições. Mas eu estou falando do ideal do pai, eu estou falando daquilo que o pai significa, do símbolo que qualquer pai tem, que é aquele que provê, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que educa. O símbolo do pai é isso. O pai é aquele que provê, aquele que educa, aquele que cuida, aquele que conduz, aquele que orienta, é referência de autoridade. Quando eu consigo, então, compreender que Deus é mais do que apenas Criador, que Deus é Pai, eu posso entender, então, o que é viver na sua providência. Eu vou começar a entender que Deus cuida de mim como um pai cuida do seu filho. Por isso que quando você lê essa parábola que nós lemos aqui, de Lucas, você vê que a linguagem que Jesus utiliza é uma linguagem, digamos assim, carinhosa, é uma linguagem filial. Quando ele fala de realidades cotidianas, e esse trecho aqui põe por terra a visão dos teístas, né, que são aqueles que creem que Deus existe, mas não acreditam que Deus está preocupado com as realidades humanas. Isso é até comum. Tem muita gente por aí que diz que crê em Deus, mas não acredita que Deus se importa com a gente. E Jesus Cristo veio mostrar exatamente o contrário, que Deus é aquele que se preocupa conosco. E aí, quando nós lemos esse trecho aqui, nós vamos percebendo que Jesus fala de realidades cotidianas para todos nós. Ele fala da roupa que nós vestimos, ele fala do alimento que nós comemos, ele fala da preocupação com o futuro, e ele começa a falar como pai. Veja, Jesus não nos recrimina pelo fato de nós nos preocuparmos com essas coisas. Ele nos recrimina, tanto é verdade que ele reconhece essas necessidades como legítimas. No próprio Pai Nosso, Jesus usa o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, as necessidades cotidianas nossas, elas não são indiferentes para Deus. Como um pai tem em relação ao seu filho. Qualquer pai se preocupa com os menores detalhes da vida de seu filho. Eu tenho, por exemplo, 3 filhos. Meu filho gosta de figurinha. Figurinha não me diz respeito, eu sou um homem adulto, eu não me interesso por figurinha. Mas por causa dele, já aconteceu várias vezes, eu vou numa banca de jornal, compro um álbum de figurinha, compro a figurinha, dou para ele pregar, fixar lá no álbum. Não é importante para mim, mas é importante para ele. E porque é importante para ele, também é importante para mim. O amor sempre age dessa forma. Isso é o amor humano, o amor de pai. Agora você projeta isso em Deus, que nos ama de maneira muito maior, de maneira muito mais profunda, que reconhece as nossas necessidades humanas legítimas. Deus não é indiferente às nossas necessidades humanas legítimas. Por isso que no final ele diz assim, buscai o reino de Deus e tudo vos será dado por acréscimo. O acréscimo, ele não diz que não é importante, ele coloca o acréscimo no seu devido lugar. E qual é o devido lugar do acréscimo? O acréscimo é acréscimo, tendo como referência Deus, que é o principal. Se eu buscar o reino de Deus e sua justiça, ou seja, a sua vontade, eu terei o acréscimo naturalmente. Então, o primeiro ponto que precisa ficar claro para nós, para as nossas ovelhas, é isso. Qual é a imagem de Deus que a minha ovelha tem? Então, vale a pena, nesse primeiro momento, a gente conversar sobre esse ponto, você questionar suas ovelhinhas sobre este ponto, você pedir que cada uma possa, quem é Deus para você? E para você, quem é Deus? E para você, quem é Deus? E permitir que as ovelhas possam expressar livremente o que elas pensam, para, em cima do que elas partilharem, e aí seria um bom início de pregação, você começa perguntando para elas quem é Deus para cada uma delas, ou para algumas delas, ouve as respostas
E em cima das respostas que elas tiverem dado, você entra para reforçar essa imagem primeira e primordial e essencial para se compreender a providência de Deus. Deus é Pai. Deus não é indiferente à minha vida. Os detalhes da minha vida não passam desapercebidos ao seu olhar. Deus sabe até quantos cabelos a minha cabeça possui. Isso demonstra o quanto é pormenorizado o olhar de Deus por nós. E não poderia ser diferente, já que o amor é sempre um olhar, o olhar de amor é sempre um olhar pormenorizado. O amor é aquele que consegue perceber as necessidades mais profundas, as menores necessidades. O amor está sempre pronto a responder. Então Deus olha para nós com amor pormenorizado. Ele vê os pormenores, que às vezes a gente acha até que é bobagem. Outro dia até eu conversando com um jovem, ele falava sobre a necessidade de ter uma namorada, as coisas de jovem mesmo e tudo. Eu disse, por que você não pede a Deus para Deus lhe dar uma pessoa? E ele disse, mas será que eu devo pedir isso a Deus? Eu digo, por que não? Ele não é seu pai, ele não sabe o que é melhor para você. Nada impede de você fazer uma oração e dizer, Senhor, me dá, se for da tua vontade, Senhor, vê uma pessoa para mim, uma menina, uma garota tua, do teu coração, que possa caminhar comigo e a gente possa traçar um caminho, quem sabe até para o matrimônio. Bom, Jesus fala, né, que nós devemos apresentar a Ele as nossas necessidades. Então não há problema nenhum em você apresentar as necessidades legítimas a Deus. E quando você apresentar as que não são legítimas, fique tranquilo que Ele não dará. Se não for legítima, se não for para o seu bem, se não for para a sua felicidade, Ele não vai lhe dar. Ele só vai lhe dar o que é bom e o que for bom para você. Ok? Primeiro ponto é esse. Qual é a imagem de Deus que as ovelhas têm? Beleza. Dá uma paradinha agora. Vamos agora para o segundo ponto. Eu compreendendo, então, qual é a imagem de Deus que cada ovelha tem, nós podemos agora começar a trabalhar em cima das nossas necessidades, tanto as necessidades legítimas como as necessidades que não são legítimas. Como é que eu vou diferenciar aquilo que é legítimo daquilo que é ilegítimo? Aquilo que eu preciso para viver são necessidades legítimas. Por exemplo, eu preciso comer todo dia. Isso é uma necessidade legítima. Eu devo pedir a Deus que Ele providencie o alimento cotidiano. Mas eu não preciso comer todo dia caviar. Por sinal, é péssimo. Quem já comeu sabe, eu não gosto. Né? Já comi algumas vezes, porque eu sou filho de rei também. Quer dizer, uma necessidade legítima é, Senhor, eu preciso comer. Agora, eu não preciso dizer, Senhor, eu preciso comer caviar. Entendem? Quando a gente consegue diferenciar as necessidades legítimas das necessidades ilegítimas, isso vai nos ajudar muito a não esperar de Deus aquilo que Ele não prometeu nos dar. Às vezes nós temos problemas com a providência de Deus porque nós desconfiamos, porque como somos pessoas muito preocupadas com o futuro, talvez porque sejamos humanos e sejamos limitados e pecadores, a gente sempre fica achando que Deus não sabe o que é que nós vamos precisar. Somos pessoas, então, extremamente preocupadas com o futuro e que achamos que Deus não se importa com isso. Então, por exemplo, as preocupações básicas, meu Deus, o que é que eu vou comer, como é que eu vou pagar, com que roupa eu vou me vestir, como é que vai ser a minha saúde, como é que eu vou pagar o colégio dos meus filhos, como é que eu vou chegar lá se eu não tenho um carro. Essas necessidades cotidianas, que fazem parte das necessidades legítimas que todos nós temos, são necessidades que nós devemos apresentá-las a Deus. Naturalmente. Por quê? Porque o Pai mesmo, na sua palavra, diz que providenciaria isso para nós. Qual é o nosso problema? O problema é quando nós absolutizamos essas necessidades e as colocamos no nível acima do próprio Deus. Porque Deus deve ser o primeiro. Mas quando eu pego essas necessidades, sejam elas quais forem, e coloco no lugar de Deus, ou à frente de Deus, acima de Deus, eu estou deslocando. É nesse sentido que Jesus fala aqui, quando ele diz, procurai antes o reino de Deus e a sua justiça. Jesus não está dizendo que não é importante essas necessidades, ele está dizendo que nós devemos procurar antes a sua justiça. Claro que ao dizer isto, isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma pessoa da comunidade de vida Shalom, procurar o reino e a sua justiça se configura de uma maneira diferente de uma pessoa da comunidade de aliança Shalom. Por quê? Porque o horário é diferente, porque o tempo é diferente, porque a disponibilidade é diferente.
precisa se respeitar essas características, tanto de um consagrado na comunidade de vida, como um membro da comunidade de aliança ou um membro de um grupo de oração, que passa o dia trabalhando, trabalha 2 expedientes, às vezes sai correndo do grupo de oração, se for à tarde, para ir para a faculdade, ou para ir para a aula, etc. É necessário que se distingua isso, porque às vezes as pessoas veem isso daqui, imaginam que buscar o reino de Deus e sua justiça é abandonar tudo, deixar estudo, deixar tudo e viver na capela rezando. Não é isso. Para cada pessoa, Deus tem um chamado. Segundo o seu chamado, segundo aquilo que Deus pede a você, você deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A maneira que você vai responder é diferente. O chamado é o mesmo. Todos nós somos chamados a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas nem todos somos chamados a responder da mesma forma, porque nós temos chamados diferentes. O que é importante ficar claro para nós? Eu preciso buscar o reino de Deus em primeiro lugar e acreditar na promessa de Cristo que diz: todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. E por que a gente não experimenta tanto isso? Muitas vezes é porque a gente não tem fé. Uma das maiores dificuldades que a gente tem para não experimentar a providência de Deus é a falta de fé, porque a gente, no fundo, desconfia do amor de Deus. Eu já vivi experiências bem interessantes sobre isso. Há um tempo atrás eu fui fazer uma experiência de evangelização de casa em casa na cidade de Goiânia, em Goiás. E naquela experiência que nós vivemos, nós tivemos que ficar 15 dias, eu fiquei 15 dias em Goiânia fazendo parte de uma escola de evangelização. E dentro dessa escola de evangelização havia um momento que a gente precisava sair de 2 em 2 para evangelizar de casa em casa. Nós fomos lá nos bairros, lá de Goiânia, e nós saímos sem nada dentro da bolsa. A orientação é a seguinte: você vai sair sem nada dentro da bolsa para evangelizar. Claro que na mesma hora todo mundo perguntou: e a gente vai comer o quê? E a resposta dos nossos coordenadores foi: Deus irá providenciar. A gente olhou um assim para a cara do outro, porque a gente acredita na Bíblia, mas nessas horas a gente começa a achar que será que é verdade mesmo? Aí saí, eu fui com uma pessoa, uma senhora, eu e uma senhora fomos evangelizar nas ruas de Goiânia. E, gente, funcionou tudo, acredita? A gente ia evangelizar nas casas das pessoas, falava de Deus, e as pessoas diziam: olha, vocês não aceitam um cafezinho, vocês aceitam um bolo, aceitam um suco? Olha, a gente comeu tanto. Passamos o dia evangelizando, tinha uma paróquia lá na paróquia, a paróquia era o nosso QG, onde nós fomos dormir, nós passamos o dia todo, dormimos lá, no outro dia continuamos a evangelizar. Não nos faltou nada. Até a minha companheira que foi comigo, que era uma senhora, ela disse: Carmadélio, até mesmo a escova do meu cabelo, porque o cabelo dela era muito fino, ela tinha um jeito, um tipo de escova que ela usava, que era próprio para o cabelo dela. Por incrível que pareça, a preocupação dela era com essa escova. Eu preocupado com o que a gente ia comer e ela preocupada com a escova. E ela disse, aí aconteceu da gente ir para uma casa e lá a pessoa ela pediu para ir ao banheiro e chegou no banheiro, tinha exatamente a escova do jeito que ela precisava, que é eu não saberia explicar, mas escova diferente, que dá certo para o cabelo dela. Isso é um detalhe na realidade, né? Mas são através desses detalhes que Deus sinaliza o seu cuidado por nós. Porque o Deus que é providente, Ele não providencia apenas as grandes coisas, Ele providencia também as pequenas coisas. Então, às vezes, a falta de fé é uma dificuldade que a gente tem para poder experimentar a providência de Deus. Outra dificuldade que a gente tem para experimentar a providência de Deus é a confusão que a gente faz com a visão errada de Deus, de um Deus mágico. Por exemplo, às vezes a gente joga para Deus a responsabilidade para Ele providenciar coisas que Ele deixou conosco providenciar. Eu não posso delegar, entenda o que eu vou dizer, a minha vida para Deus, para que Deus a viva no meu lugar. Eu entrego a minha vida nas mãos de Deus para que eu viva segundo a sua vontade. Mas eu não posso delegar para Deus a responsabilidade que é minha. Tem gente que diz assim: Senhor, minha vida é tua, pronto, cuida de tudo. Não acontece nada. Aí você pergunta: o que é que houve? Você não fez? Não, eu entreguei nas mãos de Deus, eu estou esperando que Deus faça. E talvez Deus pudesse dizer para você: ei, começa a agir que eu faço. Começa a dar o primeiro passo que eu faço. Então, às vezes, a gente tem uma visão errada de Deus, aí eu volto para o primeiro ponto, de entender Deus como se fosse um mágico, aquele que providencia de maneira mágica as minhas necessidades. Por exemplo, na história do Shalom, nós temos inúmeras situações de providência, mas se a gente for analisar cada resposta de Deus na providência dentro da nossa vocação Shalom, nós vamos ver que para cada resposta de Deus houve uma ação nossa. Nós fomos atrás.
Por exemplo, nós ganhamos uma rádio, vocês sabem, a Rádio Boa Nova, ela foi doada para nós. Nós queríamos comprar e o dono foi tocado por Deus e doou, deu de mão beijada, como se diz, uma rádio. Valia na época milhões, é muito dinheiro. Ele deu a rádio para nós, mas ele deu porque nós fomos lá. Ele deu porque nós o procuramos, ele deu porque nós falamos da nossa missão, ele deu porque nós ficamos rezando quando fomos conversar com ele. Às vezes a gente tem uma visão muito mágica. Senhor, providencie o meu emprego e não faz a parte que lhe cabe. Senhor, providencie, Senhor, que a pessoa seja curada e a gente não põe as mãos para orar por ela. Senhor, eu queria tanto ser usado por Ti na pregação e não abriu a boca para falar nada. Como é que pode? Então essa visão errada de Deus, de um Deus mágico, às vezes coloca, entenda o que eu vou dizer, Deus numa situação difícil. É como se a gente colocasse Deus no pé da parede. Inclusive isso é um pecado, é tentar a Deus. Ou seja, é quase como que eu obrigar a Deus a fazer aquilo que eu acho que Ele tem que fazer como Deus. Eu não posso colocar Deus no pé da parede. Então, essa visão errada de providência, eu preciso entender que a providência de Deus, ela se manifesta de maneira sobrenatural e de maneira também natural. De maneira extraordinária, mas também de forma ordinária. Deus nos dá também aquilo que nós necessitamos através dos dons que Ele nos deu, através do trabalho que Ele nos deu, através da família que Ele nos deu, através da saúde que Ele nos deu. Deus está permanentemente, como Pai, cuidando de nós. Então, às vezes, essa visão errada, deformada de Deus, de um Deus mágico, que a gente joga toda a responsabilidade para Ele. Senhor, é tudo Teu, cuida, Senhor. E a gente joga a responsabilidade para Deus resolver. As situações que a gente colocou para Deus, que até hoje não se resolveram, porque somos nós, com a bênção dEle, que precisamos resolver. Então, essa questão aí deve ficar muito, muito clara, porque tem gente que tem uma visão mágica de Deus. Tem gente que só acha que a providência de Deus só se manifesta de forma extraordinária, de uma forma milagrosa, fica buscando sinais no céu e na terra para saber que é Deus que está fazendo. E não é assim que as coisas funcionam. Reparem que Jesus fala dos lírios que crescem. Eu não sei se você já conseguiu ver uma planta crescendo. Normalmente nós não vemos as plantas crescendo. Elas crescem, a gente nem percebe, de repente elas estão grandes. A gente só consegue ver uma planta crescendo quando eles filmam a planta e botam uma velocidade muito, muito acelerada, a gente consegue ver a planta crescendo. Mas a olho nu, nós não conseguimos ver a planta crescendo. É a mesma coisa. A providência de Deus é permanente. Deus está sempre a providenciar as coisas para nós. Nós é que não somos capazes de perceber. Porque ficamos focados nessa providência extraordinária, que é real. Ela é real, Deus se manifesta de forma extraordinária, não há dúvida nenhuma. Deus opera de maneira milagrosa, mas não há dúvida nenhuma. Mas às vezes a gente não faz o ordinário para que Deus faça o extraordinário. A gente espera o extraordinário sem ter feito o ordinário. Às vezes a condição para o extraordinário agir é o ordinário. Quando, por exemplo, o mar foi aberto, o mar vermelho foi aberto, foi necessário que Moisés estendesse a vara para que o mar se abrisse. Moisés teve que bater na pedra para que surgisse a fonte, para que saísse água. Quando Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, ele precisou do pão e do peixe. Em cima do pão e do peixe, ele fez a multiplicação. O que é que isso mostra para nós? Que Deus age permanentemente. Deus age de forma extraordinária, de forma ordinária, mas Deus precisa da matéria para agir. E qual é a matéria? Às vezes é algo concreto, às vezes a matéria é minha fé, às vezes a matéria é meu passo na fé, minha ousadia de ir, mesmo sem ver sinal nenhum de que vai dar certo, eu preciso oferecer a Deus a minha parte. Essa matéria que você pode entender como, eu estou precisando, sei lá, nós precisamos conseguir um lugar maior para o nosso retiro. E aí eu digo assim, não, eu vou falar com a dona da casa de retiro e vou pedir um abatimento para o nosso grupo. Aí eu saio da minha casa, eu rezo antes, peço que Deus abençoe a mim e a irmã que eu vou falar. Chego lá para a irmã, é o seguinte, nosso grupo é assim, assim, assim. Eu gostaria de saber se a senhora podia dar um desconto para nós, Aí a irmã diz, ok, tudo bem, eu posso dar o desconto. Aí a gente chega no grupo, olha, a gente deu certo, a irmã aceitou. Felizmente ela aceitou, nós podemos ter esse desconto. Mas para a irmã ter dado desconto, foi necessário que eu fosse lá, que eu rezasse. Essa visão precisa ficar muito... por exemplo, a providência de Deus através da comunhão de bens.
A palavra de Deus, ela fala de maneira muito clara sobre isso em Malaquias, que não é uma troca, Deus promete uma bênção. Se eu sou fiel na minha comunhão de bens, a palavra de Deus garante que eu serei abençoado na minha área financeira. Há pessoas que não são abençoadas na sua área financeira, não é nem porque ganham pouco não, é porque o dinheiro não tem bênção de Deus. E como é que eu abençoo o dinheiro? Eu abençoo o dinheiro, fruto do meu trabalho, quando ele é ganho de maneira honesta e íntegra, quando eu ganho de maneira correta e quando eu também dou a Deus aquilo que pertence a Ele pela comunhão de bens. Não é favor que eu estou fazendo para Deus, não. Eu estou devolvendo aquilo que pertence a Ele. Então, quando eu partilho a minha comunhão de bens, né, o meu dízimo, como nós chamávamos antigamente, quando eu faço essa partilha mês a mês, eu vou experimentar a providência de Deus. Essa semana eu ouvi uma história interessante de um rapaz que achou um celular muito caro dentro de um ônibus, que o dono ligou para ele e disse, olha, amigo, eu perdi esse celular, ele é muito importante, você poderia trazer aqui que eu lhe dou um dinheiro. Aí o cara pegou o celular, levou na casa da pessoa e entregou o celular. Quando a pessoa foi dar um dinheiro para ele, ele disse, não, cara, não preciso de dinheiro não, eu só vim trazer o celular porque não é meu e eu estou lhe devolvendo, não é meu não. Por providência de Deus ou coincidência para aqueles que não têm fé, 2 dias depois, o cara que achou o celular perdeu o celular dele. Ele ficou feito doido, meu Deus, meu celular. E era quase impossível ele reencontrá-lo, porque ele perdeu no lugar que tinha muita gente. Mas você acredita que quem achou o celular dele foi uma pessoa conhecida dele? Não era um lugar público, não. Era um lugar que era possível acontecer isso. Não foi no meio da rua, não foi no centro da cidade, não. Mas era um lugar que tinha muita gente. Pois quem achou o celular foi um amigo dele, no meio do mato. No meio assim do capim. Achou, viu que era dele e disse, está aqui. E devolveu. Ele falou para mim, olha, eu fiquei impressionado. Isso é providência de Deus. Então, a gente não é questão de dar, no sentido de troca, eu dou para receber, não. Mas é um movimento de comunhão, um movimento de confiança, uma atitude de confiança, eu confio no Pai e o Pai se devolve confiança para mim, que permite que eu experimente do seu cuidado. Deus cuida de mim. E por que Ele cuida de mim? Porque Ele me ama. Ele me ama de maneira gratuita. E se eu confio nesse amor, eu confio que Deus vai cuidar de mim. Vai cuidar de mim. Isso não significa que eu vou assumir uma postura, digamos assim, de não fazer aquilo que me compete. Devo fazer a minha parte, como eu falei há pouco, é necessária a matéria para Deus poder agir. Se eu oferecer a minha parte, se eu der a Deus e canalizar para Deus aquilo que compete a mim, Deus nunca deixará de fazer a parte que compete a Ele. Eu fazendo a minha parte, Deus faz a parte dele. Então a providência de Deus, ela dentro desse contexto de filiação, né, de eu ser filho de Deus, ela na realidade é uma maneira, é uma atitude de vida, é um estado de vida. Viver da providência de Deus não é apenas confiar nele quando eu estou precisando, não. É saber cotidianamente, diariamente, que tudo que eu tenho pertence a Ele, é dom dele. Quando eu acordo de manhã vivo, quando eu tenho um café da manhã, quando eu tenho um lanche no meio da manhã, quando eu vou para o trabalho, porque já tenho um trabalho, quando eu almoço, tudo que eu vou experimentando no meu dia a dia é fruto da providência de Deus por mim. Eu já vivo na providência de Deus. Tem pessoas que dizem assim, eu não acredito na providência. Como se você está vivo? Como você não acredita na providência de Deus se a própria vida que você tem já é um sinal de que Ele está cuidando de você, de que Ele está providenciando o que você necessita, a começar pela vida, que é um dom preciosíssimo, que não há dinheiro no mundo nenhum que seja capaz de pagar este dom que é a vida de cada um de nós. Outro impedimento também para a gente não experimentar a providência de Deus, sem dúvida nenhuma, é o pecado. Quando eu rompo a minha ligação de amor com Deus, quando eu me afasto de Deus, não é Deus como diz o profeta Isaías. Lá o profeta diz, não, a mão de Deus não é curta, que não seja capaz de vos salvar. Mas foi você que criou entre você e Deus uma distância imensa, de tal forma que a mão de Deus não consegue lhe atingir. Se eu não me engano, é Isaías 59, por aí. É exatamente isso que o profeta diz. Não é que a mão de Deus seja curta. A mão de Deus não é curta para nos atingir. A mão de Deus não é curta para nos salvar. A mão de Deus não é curta para providenciar o que nós precisamos, não. Mas, às vezes, nós nos afastamos dos seus caminhos. Nós agimos movidos por motivos egoístas. Queremos que Deus providencie coisas que nós não precisamos, apenas para, como diz São Tiago, alimentar desejos egoístas no nosso coração, e ficamos zangados porque Deus não dá.
Claro, Deus não vai dar aquilo que não seja melhor para nós, aquilo que não vai edificar a nossa vida, aquilo que não vai nos ajudar a ser melhor filho dele. Deus quer sempre o nosso bem. E quando aquilo que pedimos não é para o nosso bem, ele não dá. Às vezes ele dá na hora, às vezes ele não dá nunca, às vezes ele dá depois. Pertence a ele é Deus, ele faz como ele quiser. Senhor, se é para dar agora, eu quero. Se é para depois, amém, Senhor. Ele é que manda, cara. Deus é Deus. Eu não posso estar dizendo para Deus o que é que ele tem que fazer, não. Eu sou servo, ele é o Senhor. Eu faço o que ele manda, eu obedeço. A gente não pode perder de vista isso. Mesmo ele sendo pai, ele diz não. Como nós, pais humanos, dizemos não aos nossos filhos. E não quer dizer que nós não amemos os nossos filhos. Quantos e quantos nós eu não dou para os meus filhos? E também dou sim, e também dou não, isso faz parte. Então o pecado, ele não permite que nós experimentemos o amor de Deus, porque o pecado gera desconfiança, ou seja, eu não tenho confiança mais em Deus. O pecado, de maneira assim simples, é o quê? É uma opção por si. Cada vez que eu peco, eu estou optando por mim mesmo. Eu estou optando de fazer aquilo que eu acho que é o melhor. Eu deixo de optar por Deus e começo a optar por mim. Eu me coloco no lugar de Deus. O pecado basicamente é isso. Ora, quando eu estou em pecado, eu serei aquele que vou providenciar a minha própria vida, porque eu estou cuidando de mim mesmo. Então, Deus não nos castiga no sentido de querer o nosso mal, mas Deus permite que nós experimentemos na nossa vida as consequências naturais dos erros que nós cometemos. Porque é justo que nós experimentemos as consequências dos erros que nós cometemos. Deus perdoa sempre, mas as consequências permanecem. Então a gente tem que entender muito isso, porque Deus me perdoou, mas ainda estou sofrendo. Pois é, cara. Vou dar um exemplo, a pessoa fez um aborto, que é um crime terrível. Deus perdoa, aí a pessoa se confessa, se arrepende, procura um bispo, faz uma boa confissão, Deus perdoou. Mas ela pode trazer consequências emocionais e consequências ainda físicas por um bom tempo, porque as consequências permanecem. O perdão foi dado, mas as consequências permanecem. Então o pecado também não permite que a gente experimente o cuidado de Deus, porque a gente desconfia. Eu não confio mais em Deus, tanto é verdade que eu cortei a minha ligação com Ele, optando por mim mesmo, fazendo aquilo que era errado. Ora, eu perco então essa confiança, eu desconfio, eu fico com medo, eu não sei se Deus vai realmente cumprir aquilo que Ele prometeu. Uma outra coisa também que eu me lembrei agora que é fundamental, é a falta de oração, gente. Pessoas que não têm intimidade com Deus, pessoas que não oram, pessoas que não têm vida sacramental, elas são pessoas que analisam o mundo sob a ótica do mundo. A gente só consegue ver o mundo com os olhos de Deus quando a gente mergulha em Deus. Se eu não mergulho em Deus, eu vou tender a ver o mundo com o meu próprio olhar. O meu próprio olhar é sempre um olhar limitado, porque é um olhar de um homem, não é um olhar de Deus. Quando eu mergulho em Deus, Deus ele modifica a maneira de eu ver as coisas. Eu vejo com o seu olhar. Isso é muito interessante. Quando eu começo a ver o mundo com o olhar de Deus, eu começo a ver além das preocupações mundanas. Eu começo a ver além daquilo que os homens se perdem. Às vezes os homens se perdem em discussões que não levam a lugar nenhum. Eu começo a ver aquilo que é essencial, aquilo que é acidental, aquilo que é importante. E eu começo a focar minha vida e as decisões da minha vida naquilo que realmente é importante. Então, é necessário que, para que eu cresça na providência de Deus, que eu rompa com o pecado, porque de fato o pecado não permite eu manter uma relação filial e de confiança com meu Pai do céu, como também a falta de uma experiência e de uma relação íntima com Deus não me permite sentir as coisas com o seu olhar e perceber com o seu olhar. Por exemplo, às vezes na nossa vida acontecem situações que quando eu estou rezando eu digo, olha, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo, mas Deus deve ter um plano aí. E você consegue perceber depois com o tempo que, embora você não tenha entendido no primeiro momento, depois você começa a perceber, puxa vida, realmente foi Deus, foi melhor ter sido desse jeito, não daquele outro. Claro que esse tipo de percepção só é possível para quem reza, para quem leva Deus a sério. Tem que levar Deus a sério, tem que levar a palavra de Deus a sério. E aí entra outra coisa, acreditar na palavra de Deus, saber que a palavra de Deus é real, ela funciona, não é apenas história bonitinha, como alguns pensam. É palavra de Deus, é palavra inspirada, ela funciona. Se eu buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, eu terei o acréscimo. Se o Senhor for o meu bom pastor, nada me faltará. É verdade, a palavra de Deus funciona.
porém, para que eu a experimente, eu preciso crer nela, eu preciso colocá-la em prática. Eu só posso ver cura se eu orar pela cura. Se eu não oro pela cura, eu não vou ver cura. No sentido de dar imposição de mãos. Então, às vezes, a gente fica esperando de maneira mágica que Deus providencie as coisas, quando na realidade o problema não está em Deus, está na gente. Para terminar, um exemplo simples. Se eu pegar um rádio, desses rádios portáteis, e colocar em cima de uma mesa, ele começa a captar as emissoras, as várias emissoras de rádio que estão aqui pelas ondas passando neste ambiente. Se o meu rádio eu ligo e não funciona, eu nunca desconfio que o problema seja nas emissoras. Eu sempre penso, deve ser no rádio. E quando eu vou ver, geralmente é. É falta de pilha, falta de... o rádio está quebrado, houve algum problema e o rádio não funciona, ou falta energia elétrica. De maneira geral, as emissoras estão todas funcionando. Uma ou outra pode sair do ar, mas todas ao mesmo tempo. Então eu tenho que cuidar do rádio para poder voltar a ouvir as emissoras de rádio. É mais ou menos assim que funciona. As ondas de amor de Deus, o cuidado de Deus é permanente. Deus não vai dormir, como diz o salmista, não dorme nem vacila o guarda de Israel. Deus não está dormindo, hora nenhuma ele dorme, nós dormimos. O Salmo diz, Deus cuida dos seus enquanto eles dormem. Deus cuida de mim, até quando eu estou dormindo, Deus está cuidando de mim. Deus nunca dorme, Deus cuida sempre. Agora eu durmo, agora eu falho, agora eu me esqueço dele, agora eu desobedeço, por isso eu peco. Aí nesses momentos você não experimenta a providência de Deus. Aí eu não vejo a providência de Deus. Mas não é porque Deus não queira me dar. Fui eu que não fiz a parte que me cabia fazer para abrir e escancarar as portas da providência de Deus para que Ele abençoasse a minha vida. Então a providência é um dom de Deus, é algo que é Deus que dá, mas que eu coopero, que eu participo, que eu me envolvo. Porque afinal de contas, uma relação de pai e filho é uma relação de pai e filho, não é só uma relação de pai. Tem um pai e tem um filho, e os dois se relacionam. É assim que funciona conosco e Deus. A providência de Deus é essa relação de amor que existe entre o Pai do céu e cada um de nós aqui na terra. Ok? Então basicamente é isso, essa reflexão sobre esse cuidado que Deus tem por cada um de nós, mas esse ismo do que a gente está falando aqui, né? Seguindo essa sequência dos ismos, mais essa compreensão deste Deus que é bom, que é providente e que, atenção, é Pai, Deus é Pai. Acredite nele, mesmo quando você não veja evidência nenhuma, mesmo quando tudo pareça perdido, não perca a esperança, porque Deus é Pai e Ele há de providenciar. Ok? Que Deus providencie para a sua vida e para a minha vida bênção, paz, alegria, saúde e que nós possamos crescer cada vez mais nessa confiança filial de que o Pai nosso que estás no céu cuida de nós, dá-nos o pão nosso de cada dia e nos dá uma orientação fundamental para a providência. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo, inclusive a namorada daquele jovem lá que eu falei no começo, será dado por acréscimo, ok? Deus abençoe você e a gente se encontra. Um abraço.